falando aí em eleições, né, Rafael Colombo? Sempre nessa época o problema da Cracolândia vem à tona ainda com mais força. Quem vive o problema dia a dia não esquece em momento nenhum, em hora nenhuma. Mas para os políticos é um problema que ganha força, ganha evidência, principalmente nessa época próxima às eleições. E é sobre justamente esse problema da Cracolândia que a gente vai seguir falando, mas agora com um convidado, o ex-secretário e ex-vereador André Matarazzo. Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Vivian, bom dia, Colombo, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, a gente pode citar vários pontos em relação a esse problema da Cracolândia, mas eu quero começar falando sobre os protestos que têm se intensificado, protestos de moradores, principalmente lá na região da Santa Efigênia, que estão incomodados com a permanência de usuários de drogas lá e também de outros usuários que estão migrando para aquela região. As críticas ao prefeito, ao governador, são cada vez mais frequentes. O que está faltando, secretário, para pelo menos começar a avançar na busca pela resolução desse problema? Olha, é importante dizer, quando nós estávamos na prefeitura, na gestão do Serra e do Gilberto Kassab, nós dávamos uma atenção muito grande àquela questão, tanto que quando eu saí da prefeitura em 2009, depois de 5 anos, nós tínhamos lá 120 pessoas, 110 pessoas e bastante diluídas. O que se tem que fazer é uma ação permanente, isso eu digo permanente, multifuncional, ou seja, das diversas secretarias da prefeitura, coordenadas por uma só, junto com polícia, junto com Sabesp, junto com a Enel, de fiscalização de todos os imóveis com relação a para o que estão sendo usados, se estão com licenciamento, se estão em ordem. Isso é um dos lados. O outro lado, uma ação rigorosa da limpeza pública na região, da iluminação pública também na região. Ou seja, o traficante tem que entender que o bairro do Bom Retiro, de Santa Efigênia, não são reféns deles. Isso é muito importante. A população não pode ficar refém do tráfico de drogas. E com isso, com essa fiscalização, você consegue eliminar muitos pontos. Você fecha bares que estão sendo usados como distribuidores de drogas, você fecha postos de gasolina que estão sendo usados também como lavagem de dinheiro, você fecha pseudo-hotéis que são alugados e usados como tráfico em condições pavorosas, enfim, você assume o controle da região. Vai ter consequências, e do outro lado, quer dizer, o que é mais importante, a ação social e Secretaria de Saúde com atendimento para os usuários de dependência química. O dependente químico é uma questão de saúde pública e é fundamental que se olhe e se atenda a isso sem preconceitos, sem ideologização, buscando uma solução para eles. Então, de um lado, libertar o Bom Retiro e Santa Efigênia do tráfico e dessa confusão que está lá e atender o dependente químico. Isso você consegue fazer, nós já fizemos. Agora, eu te digo o seguinte, Vivian, em 5 anos que eu fiquei na prefeitura, se por acaso 7, 8 dias eu deixei de passar por lá durante a madrugada e durante o dia para acompanhar o que está acontecendo. Não tem solução milagrosa, não tem solução de um dia para o outro, alguém que vai chegar, vou resolver o problema. Não, é um trabalho persistente, resiliente, e você não pode ter medo dos comentários, das críticas, você não tem que ter medo, você tem que ouvir comentários, críticas e ir ajustando as ações. Essa é a forma de você conseguir resolver. É criminoso o que está se fazendo com os comerciantes de lá, inclusive dando margem a surgimento de tipos de milícias que vão querer vender segurança para os lojistas, manipulando essa população que está hoje lá refém do tráfico e largada à própria sorte. Secretário, bom dia. Só para deixar claro, então, tem muita coisa mesmo que a prefeitura, que o subprefeito da região podem fazer. É um problema de segurança pública também, é fundamental a intervenção da segurança pública, da civil, da militar, mas a Prefeitura de São Paulo tem um papel enorme a ser cumprido ali naquela região. Por que não cumpre, secretário?
Que ninguém gosta de fazer o cara mais duro, entendeu? Eu me lembro, eu era criticado, xingado o dia inteiro, mas eu tinha convicção que aquelas pessoas precisavam do poder público para serem resgatadas daquela situação de tragédia em que elas viviam. Isso por um lado. Por outro lado, você tem que trabalhar. Trabalhar na prefeitura não é ficar fazendo vídeo para o Instagram o dia inteiro, é você mostrar as ações. Aliás, eu acho que o Gilberto Kassab, inclusive, foi reeleito à época, não porque fazia filminhos, mas porque a sociedade percebia resultados. Nós não soltamos da mão do dependente químico e nem do morador e do comerciante daquela região nem um minuto, olhando os dois lados. Tinha críticas? Tinha, me chamaram de tudo na época. Ao mesmo tempo, também tinha críticas. De repente, Higienópolis começou a reclamar e diziam, olha, a Cracolândia está mudando de lugar. Claro, porque na medida que você consegue coibir o traficante e a chegada de pedras naquela região, o dependente vai buscar o traficante em outros lugares. Eu me lembro que uma época eles começaram a sair de lá e foram lá para os baixos dos viadutos lá da Avenida Paulista. Lá também começaram a fazer arrastões. Nós tomamos algumas medidas que depois criticaram, falaram que a prefeitura fez muro anti-mendigo, uma bobagem. O que foi fechamos os acessos para evitar arrastões para o trânsito parado. Então, você tem que ir atuando e lembrando sempre o seguinte, quem está na administração pública não está para ser bonzinho, está para resolver os problemas da população em todos os sentidos, seja das vítimas ou dos doentes, no caso, a Cracolândia, são pessoas dependentes químicos, vivem uma tragédia familiar e pessoal, e do outro lado, imagina os moradores que têm filhos, ou os comerciantes que têm que fazer seus negócios. Aquela é uma das regiões mais promissoras da cidade, o Bom Retiro, dos bairros mais bonitos da cidade, hoje está em ruínas por causa da omissão do poder público. Secretário, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui para tocar num outro assunto candente na cidade também. Depois que o senhor deixou a prefeitura, assumiu como vereador em São Paulo e, dentre outras coisas, apresentou um projeto que alterava regras para poda e corta de árvore em São Paulo, né? Por que isso não anda, secretário? A gente entrevistou aqui semana passada o prefeito, que colocou a culpa no Supremo Tribunal Federal, no Lula, na ANEEL, enfim, na Eletropaulo, e cada segmento tem a sua responsabilidade, né? Mas por que é tão difícil cuidar de árvore em São Paulo? Você sabe, Rafael, você falou uma coisa aí bacana, né? Colocam a culpa em tudo, Tribunal de Contas, estabilidade e tal. Eu sempre digo, a Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, está na descrição do cargo de prefeito, de secretário. Se você não sabe lidar com isso, vai ser gerente de multinacional, porque para esse cargo exige habilidade nisso. Você tem lobbies fortes. Eu, quando fui para a Câmara, por que eu fui para a Câmara? Conhecia bem os vereadores, mas depois de 5 anos de prefeitura, eu vi que tinha muita coisa que você precisava mudar com leis simples para melhorar a gestão da cidade. Tanto que eu fui líder da oposição ao Fernando Haddad e fui o vereador com o maior número de projetos sancionados pelo prefeito, que eram projetos pró-cidade. Poda de árvore, você tem um lobby forte, inclusive dos próprios agrônomos da prefeitura. Tem uma lei que exige que seja um agrônomo concursado a fazer um laudo. Isso não tem o menor sentido. Você poderia credenciar agrônomos pela cidade toda, né, para fazer esse tipo de serviço para a prefeitura e, obviamente, com supervisão dos agrônomos concursados na prefeitura. Fiz o projeto, não passou, não conseguiu, o prefeito não sancionou esse projeto de lei. Foi feito um outro que desburocratizou, até foi muito engraçado, porque no dia que vetaram o meu projeto, eu casualmente estava em frente ao restaurante, caiu uma árvore em cima do meu carro. Graças a Deus, eu estava fora dele. Agora, essa questão de árvores também, Rafael, não é tão complexo. Você tem, nessa época também, nós chamamos o IPT, fizemos um laudo de todas as árvores das regiões onde você tem mais arborização e árvores velhas. Mas você pode fazer isso e deve fazer isso da cidade toda. Hoje é bastante simples, até porque
árvores, pela sua espécie, ela tem vida, como gente, tem X anos de vida, né? Outras, regiões tem muito cupim, caso dos jardins, caso de Alto de Pinheiros. Então, você tem que fazer os laudos e, quando elas têm qualquer tipo de fragilidade, retirar e trocar. Tira a velha, põe a nova. Porque, vou falar uma coisa muito rápida, árvore cai normalmente final do dia, porque é o horário que tem as chuvas de verão. Nas chuvas de verão, às 5, 6 horas, é o horário de pico do trânsito. Na hora que cai uma árvore, ela leva a rede elétrica junto, desliga os semáforos. Um carro da Enel, para chegar na árvore, vai levar 2, 3 horas, deixando a região inteira apagada e as redes lógicas desligadas, porque hoje no poste, que é outro absurdo, também tem de tudo. Uma vez que a Enel chegou lá, ela, antes de religar a lua, ela tem que esperar as N empresas que usam os postes chegarem para fazerem as suas ligações. Então, a logística está toda errada e a prefeitura é a principal ator nesse caso. Tem que fazer podas direito, com mais rapidez e, principalmente, diagnóstico das 900 e poucas mil árvores que tem nas calçadas, retirar as que não estão em ordem. Agora, secretário, o senhor conhece profundamente São Paulo, a gente até comentou enquanto o senhor respondia aqui. E o senhor está sendo cotado como um possível candidato à Prefeitura de São Paulo e não pelo PSD, pelo PSDB. Como é que está esse processo? Não, eu não sei. Como eu disse outro dia, eu sou um apaixonado pela cidade, sempre fui, em função até pela história da minha família, que construiu muito aqui em São Paulo. Eu gosto, ando e estudo cidades, como um dos meus hobbies é estudar cidades, São Paulo especificamente, comparando o que acontece no mundo. Então, sempre me chamam para discutir, para ouvir, para ajudar em planos de governo, dar sugestões, etc. Você ser candidato, você precisa legenda e precisa recursos, obviamente, e precisa eleitores, né? Então, eu tive uma conversa com o pessoal do PSDB, me procuraram, para ver se eu gostaria de retornar ao partido, né? Essa foi uma conversa inicial, conversamos, ficou e parou por aí, nós não evoluímos mais nesse sentido. Tá bom, secretário. Queria te agradecer. Falamos com o ex-secretário, ex-vereador Andréa Matarazzo sobre vários assuntos, como destaque para a Cracolândia, o problema da queda de árvores aqui em São Paulo também. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Te agradeço, acho que o importante é isso, é dizer o seguinte, tem solução essas coisas, até porque nós já fizemos, então a gente sabe que dá para resolver. Muito obrigado a vocês, parabéns pela cobertura que fazem na cidade, dos poucos veículos. Obrigado, bom dia.